O desejo era estar em círculo ao redor de uma mesa, conversando, tendo comunhão, ouvindo, abraçando. Sei que irmãos vieram de tão longe, pagaram o preço por estarmos juntos. Nós oramos para que o Senhor supra a graça abundante de cada um de vocês, restaure as forças dos irmãos. Sei de uma família que gastou 22 horas para chegar até aqui. Saiu quinta-feira, nosso amigo Felipe com a Fernanda e seus filhos. Irmãos vieram de Cascavel, outro de Londrina e Curitiba e de outros lugares. Então, nosso coração fica constrangido e, ao mesmo tempo, encorajados. E, num tempo de frieza espiritual, mistura, nós encontramos irmãos e irmãs sedentas pelo Senhor. Temos convicção que isso é obra do Espírito Santo, fome que Deus coloca dentro do coração dos seus filhos para encontrar caminho entre nós, para que Ele possa avançar a sua obra, fazer o seu propósito avançar entre nós nesse tempo. Quero muito dar boas-vindas a cada um de vocês. Ainda não tivemos tempo de nos apresentar com clareza e conhecer a todos, mas teremos esses dias, uns 4 dias, 3 dias especialmente plenos de 24 horas para a gente se conhecer. Então vamos aproveitar um pouco para abrir a palavra do Senhor e mais uma vez orarmos para que o Espírito Santo possa nos guiar nesses dias e realmente o Senhor venha conquistar tudo aquilo que Ele busca para nós. Em nome de Jesus. Pai, nós mais uma vez oramos porque sabemos quão fracos, impotentes, inadequados nós somos. Estamos aqui de pé porque a graça do Senhor nos alcançou. Então pedimos que o Senhor venha fortalecer cada um de nós com poder no homem interior. O Senhor venha suprir-nos de graça abundante, a unção poderosa do Teu Espírito. A palavra do Senhor nesses dias, uma palavra viva, revelada do Teu trono. Nos dê graça, Senhor, e que o Senhor venha conquistar tudo aquilo que reservou para esses dias. Abençoe cada um que se moveu para estar aqui. Cremos que o Senhor trouxe a cada um de nós. Abençoe todos que estão servindo, todos que vão compartilhar, todos que vamos ouvir. Seja sobre nós a graça, a unção, o poder do Teu Espírito, a revelação do alto, Senhor. Abençoe também as crianças e a todos, Senhor. Que o Teu Espírito coloque a ordem, a harmonia, coloca a unidade, discernimento espiritual. Embora sendo vários irmãos e irmãs de tantos lugares, seja oportunidades preciosas para o Senhor fazer grandes coisas entre nós nesses dias e nos levar a ter uma visão única da pessoa do Teu Filho, que Ele venha a ser encabeçado, glorificado, visto e que sejamos fortalecidos nele. Ó, Senhor, abençoe todo o encargo da palavra nesses dias, cada irmão que vai servir, que o Senhor conduza todas as coisas. Em nome de Jesus, nós confiamos nossas vidas em Tuas mãos, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 12. Texto bem conhecido. Nós vamos do versículo 1 ao 3. Que nos diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Chama atenção especialmente logo do início: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardei a carreira, completei a carreira. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Até aqui esses textos para a nossa consideração. Na consciência de Paulo e do autor aos Hebreus, ainda que a maioria acredita que seja Paulo, como o Espírito Santo não mencionou quem foi, não vou ter a ousadia de dizer quem foi o autor. Às vezes Deus quer o anonimato, porque Ele quer que venhamos ver o que Ele apontou como centro principal na carta aos Hebreus, que é o seu Filho, e Ele diz, olhando para Ele. Mas eles apresentam para nós que a vida cristã e a obra de Deus são comparadas a uma carreira, na verdade a uma corrida. Nós estamos como numa arena de um jogo, isso era comum na Grécia Antiga, há muitos espectadores, não apenas homens, mas Paulo diz que eles, os apóstolos, foram colocados como espetáculos, naquela arena dos gladiadores. E segundo Pedro, embora o anjo do Senhor esteja ao redor daqueles que o temem, citando um salmo, o diabo, como leão que ruge, ele está ao nosso derredor. Então nós encontramos essa consciência de Paulo, de que nós estamos numa grande batalha. Inclusive Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 3, verso 10, de que agora a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida aos principados e potestades nas regiões celestiais. Teve um problema aí, né? Mas vamos prosseguir, com a graça do Senhor. De maneira que nós estamos numa batalha. Vocês conseguem me ouvir daí? Ok. E seria interessante a gente ter esse senso de que nós estamos numa arena, numa luta, porque isso abre a nossa percepção espiritual daquilo que Deus fez lá no passado, daquilo que Deus vem fazendo de geração em geração, daquilo que Ele está fazendo em nossa geração, e daquilo que Ele espera que você e eu, como membros desse mesmo corpo, possamos colaborar com o que Deus está fazendo agora. Qual é o seu lugar, qual é o meu lugar, e para onde a obra de Deus está indo? Qual é o desfecho da obra ou a conclusão da obra de Deus? Se nós não tivermos consciência do propósito de Deus lá na eternidade, se não tivermos discernimento do que Ele vem fazendo ao longo dos séculos, e como a sua obra chegou até nós, então nós ficaremos perdidos em relação ao relógio profético de Deus.
É como que a direção de Deus está indo para um lugar e nós estaremos equivocados seguindo uma outra direção, que seria a direção das circunstâncias, ou dos ventos de doutrinas, ou das modas do nosso tempo. Nós precisamos considerar de que a obra de Deus ela é comparada a uma corrida. Vocês se lembram bem de uma corrida de bastão, quando temos equipes trabalhando, enquanto alguns estão correndo, outros estão lá na frente esperando, outros estão ao redor, há toda uma equipe nos bastidores dando suporte. Eles treinaram durante muito tempo. Alguns atletas tiram suas barbas, seus pelos do peito, colocam shorts o mais leve possível, tênis o mais leve possível, enquanto alguns têm liberdade de comer qualquer coisa ou dormir qualquer hora. Ao longo de muito tempo eles se autodisciplinam, se abstêm de todas essas coisas, para eles atingirem um equilíbrio perfeito de peso, velocidade, eficácia, para eles serem fiéis nessa corrida. E eles treinam durante muito tempo, porque é uma corrida de bastão. Ele tem que ser fiel ao seu turno, e quando ele atingir aquele clímax da participação dele, vai ter um colega esperando, e eles estão correndo em sintonia, e um passa o bastão para o outro. E há o grande risco de, na hora de passar o bastão cair por falta de sintonia, de afinidade. Acho que todos nós já vimos essa cena nos Jogos Olímpicos, nem que seja através de vídeos, mas é mais ou menos isso que Paulo está falando, o autor aos Hebreus está falando para nós. E nesses Jogos Olímpicos você tem uma grande plateia, alguns torcendo a favor, outros torcendo contra. Quantos obstáculos! Agora nós que estamos nessa corrida, precisamos olhar para trás, ver que Deus ele semeou sementes lá no livro de Gênesis, quando começou a sua obra, depois veio regando com seus profetas o que ele plantou. No Novo Testamento nós vimos que Jesus se compara a uma videira, ou seja, temos uma árvore, essa árvore produziu muitas varas que somos cada um de nós, e o Senhor espera que venhamos produzir muito fruto. É um processo. E aquela geração pioneira da igreja no primeiro século, eles foram fiéis ao seu tempo. Muito sangue foi derramado no seu tempo. Eles transferiram um legado precioso para a próxima geração. Mas eles herdaram isso de gerações passadas. Mas o grande problema é que a cada geração, muitas das vezes, alguns não foram fiéis a esse chamamento. E eles se esqueceram da sua responsabilidade. O bastão muitas das vezes caiu no chão. E aí temos um tempo de apostasia. Deus teve que levantar uma nova geração, começar o processo de novo e chamar os mais novos para darem continuidade a esse trabalho. E se a gente não tiver consciência do que a Bíblia diz e da responsabilidade do nosso tempo, será que Deus vai poder contar conosco? E será que Ele vai poder ter uma colheita de tudo aquilo que Ele plantou? E nós herdamos isso das gerações passadas? Será que teremos responsabilidade, que poderíamos chamar de responsabilidade geracional? Pedro fala para a gente esperar e apressar o dia da vinda de Deus, e isso mostra que nós podemos também retardar ou atrasar a vinda do nosso Senhor. Deus realmente conta conosco. E esse texto que nós acabamos de ler do livro de Hebreus, ele diz, no capítulo 12, verso 1, visto, santos irmãos, que nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. Quem são essas testemunhas que o escritor aos Hebreus estava falando? São essas testemunhas do capítulo 11, que quando você vê Deus chamando Abraão de Ur dos Caldeus, chamou ele para uma corrida.
colocou ele na sua arena, a arena do seu propósito. Abraão ouviu, obedeceu, teve alguns obstáculos com seus familiares, algumas guerras com reis, mas ele foi fiel, e ele transferiu o seu bastão para o seu filho Isaque. A obra de Deus prosseguiu, chegou até Jacó. Jacó retardou de alguma forma o plano de Deus. Deus trabalhou profundamente com Jacó, até que Jacó gera os seus 12 filhos. A obra de Deus prossegue por José, chega até o Egito, 400 anos, ou 430 anos de cativeiro. Deus levanta um libertador, prossegue a sua obra através de Moisés. E aí Moisés faz um trabalho maravilhoso na sua geração. E vocês sabem que Moisés teve um assistente, teve um jovem que Moisés treinou e colaborou. Esse foi Josué. Josué era um cooperador de Deus quando ele cooperava com Moisés. Ainda não era obra de Josué, era obra de Moisés, ou de Deus por meio de Moisés. Mas um dia Moisés orou que Deus pudesse levantar um sucessor, que ele pudesse ser como pastor do seu povo e levasse a sua obra adiante. Deus mandou levantar Josué, porque estava sendo treinado. Josué acompanhou Moisés por muitas vezes naquela tenda do encontro, que não era o tabernáculo, era o lugar onde Moisés mantinha uma comunhão mais íntima, encontrando com o Senhor. Josué acompanhou isso tão de perto. Ele herda agora tudo aquilo que Deus entregou a Moisés. Moisés impõe as mãos sobre Josué, transfere a sua unção, e a obra de Deus agora prossegue através de Josué. E assim como Deus foi fiel com Moisés, Deus seria fiel também a Josué. Josué agora leva esse bastão, vai introduzir o povo de Deus à terra de Canaã. Ele foi fiel, mas aconteceu um equívoco, porque Moisés preparou a próxima geração. Ele ouviu o conselho de Jetro. Quando Jetro viu ele de pé diante de toda aquela multidão, de milhares e milhares e milhares do povo de Deus, seu sogro falou: você vai desvanecer, se esvair, o povo vai ficar exausto, você não vai conseguir levar essa obra adiante. Você tem que estabelecer líder sobre 1000, sobre tanto. Ou seja, ele está dando uma estratégia para Moisés distribuir e multiplicar o ministério e treinar aquelas pessoas. Chegou uma época que Moisés pergunta a Deus se foi ele que pariu aquele povo. Aquilo estava pesado demais para ele. E reclama com Deus que ele sozinho não poderia levar aquela obra adiante. Deus manda Moisés separar 70 anciãos, e ele distribui da sua autoridade, da sua unção para esses anciãos. O que Deus estava fazendo? Deus estava levando Moisés a treinar a próxima geração para a sua obra prosseguir adiante, e isso aconteceu. Mas você lembra o que aconteceu no livro de Juízes? Juízes é considerado por grandes eruditos como o livro mais escuro da Bíblia, porque naquele tempo se levantou uma geração que não conheceu a Deus, e nem a geração dos mais velhos. Podemos dizer que houve um eclipse na obra de Deus. Podemos dizer que houve uma ruptura geracional. Podemos dizer que o bastão da transição dessa carreira de geração a geração caiu no chão. Porque enquanto você vê Abraão transmitindo ao seu filho Isaque, Isaque a Jacó e Jacó a José, e você vê Moisés e Moisés treinando Josué, você não encontra Josué treinando alguém. Ele foi um grande líder, um grande homem, mas ele se ocupou tanto com a sua liderança e tanto com a obra, que nós não encontramos ele fazendo o essencial que um irmão mais velho, que um líder mais velho deveria fazer, que é gastar tempo separando pessoas em quem Deus confiou o Espírito, em quem Deus depositou uma unção, em que Deus chamou para o ministério, para eles serem treinados, delegados, supervisionados, capacitados, para o mais velho ir saindo de cena e a próxima geração seguir adiante. O mais velho fica como um conselheiro.
E você vai encontrar, porque não havia rei naquele tempo, ou liderança, ou juiz, cada um fazia o bem que queria. Esse é o livro de Juízes. E no meio de todo aquele caos, de toda aquela tragédia terrível que aconteceu, mais adiante, encontramos a casa de Eli, um líder na casa sacerdotal apostatado, honrando mais os seus filhos do que a obra de Deus. Deus teve que trabalhar com uma mulher chamada Ana, ela gerou um filho, Samuel, que foi consagrado ao Senhor, teve que aprender a ouvir a voz de Deus. Capítulo 3 de 1 Samuel diz que naquele tempo a palavra era muito rara, as visões não eram frequentes. O que aconteceu, irmãos? Aconteceu mais uma vez a ruptura geracional. Agora o Espírito Santo trabalha com um menino, ele aprende a ouvir a voz de Deus, se levanta como um profeta, e Deus começa uma nova fase, uma primeira geração do seu tempo. E Samuel leva a obra de Deus adiante. Agora, quando Samuel está próximo do seu fim, seus filhos são indicados para assumir a herança do seu ministério, mas o povo de Israel não quis, porque eles reconheceram que aqueles filhos de Samuel não eram fiéis e íntegros em seguir ao Senhor. Então eles pediram um rei. Novamente temos uma crise geracional. Vocês percebem isso? E Deus fala para Samuel então levantar um rei, mas infelizmente foi Saul, alguém aprovado diante dos homens, mas não representava o coração de Deus. E no lugar do reino de Deus nós temos o reino de Saul. Deus agora escolhe um outro homem, que é Davi. Ele fala: achei Davi um homem segundo o meu coração. Ele não era um homem perfeito, mas era um homem que tinha um coração ensinável, porque Deus precisava levar a sua obra adiante. Uma nova fase na obra de Deus é introduzida, mas quando encontramos o período de Saul, nós temos novamente uma crise geracional. Que coisa terrível! Olhem comigo, por favor, o livro de Atos, sobre Davi, capítulo 13, versículo 36. Que nos diz assim, Atos 13, 36: pois Davi, de fato, tendo em sua própria geração ministrado a vontade de Deus, adormeceu e foi acrescentado a seus pais e viu a corrupção. Estou lendo a versão de Darby, bem próxima ao original. Mas é surpreendente o que o Espírito Santo está dizendo, que Davi, ele serviu conforme a vontade de Deus na sua própria geração. Em outras palavras, a obra de Deus ela vai sendo desenvolvida através de gerações, e em cada geração a revelação de Deus aumenta, sua obra expande e ela é cumulativa. São riquezas do Senhor que vão sendo acrescentadas. E Davi discerniu o seu ciclo geracional. Ele não retarda a obra de Deus, ele não tenta voltar atrás para fazer o que os pais fizeram, ele simplesmente herda um legado, é fiel ao seu tempo, e quando Deus diz que ele não vai poder construir a casa de Deus como ele desejou, o que Davi fez? Davi desenha um projeto e começa a armazenar e administrar grande riqueza. Ele chama o seu filho, ele chama os anciãos de Israel e ele delega tudo para Salomão. Ou seja, ele está fazendo uma transição geracional. Esse é o tipo de homem que Deus espera. Alguém que está discernindo o que Deus fez, sendo fiel ao seu legado, servindo à vontade de Deus na sua própria geração, e ele está preparando a transição para o bastão para a próxima geração, que foi Salomão. Ele não teve ciúme
ele não retardou, ele não controlou, ele entregou tudo para Salomão. Vocês se lembram disso, amados irmãos? Esse foi Davi, e aqui está dizendo que ele serviu a Deus em sua própria geração, de acordo com a vontade de Deus, naquele tempo. Chegamos ao tempo de Davi. Infelizmente, Jeroboão não foi fiel conforme as pisadas do seu pai Davi, e aí nós encontramos ele levantando um altar nos montes. A tribo de Dan seguiu esse direcionamento porque Jeroboão teve ciúme de Roboão. Ele quis o reino, ele lutou pelo reino, não o reino de Deus, mas o seu reino. E aí temos duas divisões entre as tribos do sul e as tribos do norte. E quando olhamos as 10 tribos do norte, 19 reis, praticamente 20 reis, todos foram obstinados. Todos não foram fiéis ao seu tempo. Todos deixaram o bastão cair no chão, porque eles queriam seguir uma carreira solo, uma liderança individualista, uma cultura de individualismo. Não um trabalho em equipe, não um trabalho corporativo, não um trabalho em harmonia de submissão, mas uma reivindicação, uma vaidade, um autoritarismo, um orgulho maligno, e não seguindo a Deus conforme as leis ou a regra do jogo. Então temos 2 grandes cativeiros, o cativeiro da Síria e depois o cativeiro da Babilônia, onde o povo de Deus ficou ali pelo menos 70 anos debaixo da disciplina de Deus. Agora Deus tem que levantar uma nova geração, e nós temos ali o livro de Esdras. Encontramos Daniel, alguém que é da geração do passado, provavelmente já um bem ancião, estudando as profecias de Jeremias. Ele entendeu que o tempo do cativeiro que Deus havia profetizado havia se cumprido, aquela profecia, chegou ao clímax daquela profecia se cumprir, e ele agora começa a interceder, voltando o seu rosto para Jerusalém. Deus ouve, vence através dos seus anjos uma batalha contra os principados e potestades das trevas nos céus. Deus desperta o espírito de Ciro, o rei daquela época, da Pérsia, e agora um remanescente é despertado, e eles são avivados, e eles voltam para Jerusalém, porque estão sendo introduzidos no novo ciclo geracional. E você pode imaginar uma arena, porque Daniel, o livro de Daniel, vai mostrar aquela batalha terrível de potestade querendo impedir a obra de Deus. No aspecto físico, eles estão cativos debaixo de uma cultura gentílica, mas no aspecto espiritual, aquilo ali é um cativeiro maligno. E Deus traz o seu povo de volta, e agora ele vem por meio de 2 gerações, Zorobabel e Josué. Uma geração do passado que viu aquele templo antes de ser destruído, e uma geração mais nova que foi gerada em Babilônia. E do capítulo 1 ao 3 de Josué, eles trabalham com os fundamentos. Primeiro restaura o altar para trazer de volta a presença de Deus, porque sem a presença de Deus não há obra de Deus. Depois eles começam a edificar os fundamentos, e depois o templo. Surge uma grande batalha, a obra de Deus para por quase 20 anos. Deus envia 2 profetas, Ageu e Zacarias. Vocês lembram quantos capítulos tem o livro de Ageu? Quem que lembra? 2 capítulos. E Zacarias? 14. Ageu vem da primeira geração, já era um velhinho, e ali você tem a palavra da experiência, da sabedoria. Zacarias veio de uma geração mais nova, mas Deus está sempre trabalhando para uma continuidade da sua obra geracional, e isso é maravilhoso. Quando você olha a geração dos mais velhos,
Quando viram os fundamentos serem lançados, eles choravam, porque eles lembravam da glória daquele templo que herdaram de Salomão, e viram aquela restauração lá em Jerusalém depois do cativeiro. E o profeta, falando da parte de Deus, faz a leitura do coração dessa geração dos mais velhos: isso é como nada para vocês, mas se vocês chorarem assim diante dos mais novos, vocês vão desanimar os mais novos, porque eles tinham um saudosismo. E muitas das vezes a geração dos mais velhos estraga a geração dos mais novos, porque eles vivem de passado, mas não discernem o pensamento de Deus para o presente, e falta ali o vigor para levar a próxima geração adiante, a menos que sejam homens revestidos com a visão do trono e com a unção do Espírito Santo. Que esse é o trabalho dos mais velhos: inspirar, preparar e ajudar a próxima geração. Aí Deus envia esses dois profetas, Ageu e Zacarias. Eles encorajam o povo volta a construir a casa do Senhor. No capítulo 7 de Esdras, Deus envia um homem da palavra que foi Esdras, e ele veio embelezar a casa de Deus, quando está no capítulo 7. Ali é restaurado o ministério da palavra. Mas quem era Esdras? Esdras foi um escriba que Deus treinou e levantou dentro da Babilônia. Tem que ter muito cuidado para criticar pessoas que estejam numa visão diferente, ou quem sabe num contexto de Babilônia. Você pode jogar uma pedra e acertar no ancião Daniel, ou num jovem chamado Esdras. Mas esse homem foi levantado por Deus, ele leva a obra de Deus adiante. Enquanto eles restauram a casa de Deus, que representa a presença de Deus, depois de um tempo, Deus levanta Neemias, e Neemias vem restaurar as muralhas da cidade de Deus. Olha uma outra geração. E no tempo de Neemias, Deus levanta um outro profeta, que foi Malaquias. Novamente você tem um ciclo geracional, e a obra de Deus está prosseguindo. E aí temos um silêncio profético de Malaquias até o Novo Testamento, um período de trevas onde se levantam falsos profetas, muitas crises, e novamente nessa arena da obra de Deus os adversários estão festejando, até o tempo que João Batista vem prosseguir essa carreira. Deus levantou um homem para preparar o caminho do Senhor, e ele veio e foi fiel. A palavra de Deus veio a João Batista no deserto. Jesus vai ao Jordão, e quando ele assume o centro da obra de Deus, se batizando por todos nós, os céus se abrem, Deus volta a falar com o homem, o Espírito Santo é enviado dos céus, e agora nós temos uma nova fase da obra de Deus. O reino de Deus é vindo. Jesus prega o arrependimento e o reino de Deus. Agora o que ele faz? Além de pregar, ele chama pessoas, e ele gasta muito do seu tempo treinando pessoas, porque ele sabia que ele um dia sairia de cena, e ele trabalha nessa perspectiva de que estamos numa corrida, e ele precisa treinar a próxima geração para passar esse bastão, e eles vão levar a obra de Deus adiante. Enquanto os homens gastam muito tempo com o seu próprio ministério, de pregação, de conferência, de tantas coisas, lidando com multidão, Jesus desenvolveu o seu ministério pelo menos em 3 níveis. Ele pregava para a multidão como evangelista, ele confrontava a liderança judaica em Jerusalém como um profeta, o Messias, mas como um bom pastor, ele chamava pessoas como amigos, e ele gastou muito mais tempo com essas pessoas do que com as multidões. E quanto mais você vai vendo que o ministério dele está afunilando para a cruz, ele gasta mais tempo ainda com a intimidade com essas pessoas. Por quê? Porque ele está treinando pessoas. E é um discipulado de relacionamento. É um discipulado de transmissão de legado, de coração. Não era uma escola, um seminário teológico, ainda que a própria palavra encarnada está ali falando da palavra escrita.
mas ele está dispensando a si mesmo a essas pessoas. E é interessante, no final do capítulo 9 de Mateus, ele se compadece porque aquelas pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. E devemos nos perguntar, como assim ovelhas que não têm pastor, se o próprio pastor está presente ali? Mas é exatamente, ele está ali como evangelista, não como pastor. E nenhum pastor consegue apacentar uma multidão. Essa ideia de ter uma mega igreja, se possível internacional, isso não é bíblico. Isso não é o pensamento do Senhor. Ele diz que o pastor chama as ovelhas pelo nome, ele se relaciona, ele dá a sua vida. Ele diz que aquele povo enorme era como ovelhas que não têm pastor. Ele mostra a necessidade para os seus discípulos. Ele pede os discípulos para orar, porque ele diz: a seara é grande, são poucos trabalhadores. Orai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. E interessante que os discípulos oram, subentende-se assim. E talvez poderíamos pensar que viriam obreiros de outros lugares. Não. Os obreiros que Deus enviou eram os seus próprios discípulos que oraram, e Deus respondeu essa oração. Que coisa maravilhosa. No capítulo 10, Jesus enviou os discípulos de 2 a 2. Então eles são a resposta. E agora, quanto mais você vai vendo Jesus avançando, uma hora Jesus vai com eles, outra hora Jesus envia e não vai mais, e outra hora Jesus morre, antes disso manda eles esperar em Jerusalém, ele ressuscita, dá mandamento para eles. Agora ele fala que eles fariam obras maiores do que a que Jesus fez. O Espírito Santo é derramado, e na primeira pregação de Pedro temos 13.000 almas que creram. Você vê o ciclo geracional avançando. Mas houve um trabalho de discipulado. Jesus gastou tempo formando pessoas. A obra de Deus está avançando. E aí você vai encontrar que esses obreiros pioneiros, depois de um tempo, eles também investiram na vida de outras pessoas, que não teremos tempo para falar isso hoje. Mas vamos prestar atenção muito brevemente. Vamos voltar ao livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Lembre-se disso, o livro de Hebreus apresenta essa perspectiva de que mesmo aqueles que morreram, eles agora estão conscientes diante de Deus. E o Senhor está dizendo que não voltou ou ainda não cumpriu a sua obra, porque eles não podem atingir essa plenitude ou ser aperfeiçoados sem nós. Então eles estão nos aguardando. É como se estivessem torcendo por nós. Às vezes temos aquela ideia de que aqueles que partiram para o Senhor estão dormindo, eles não têm consciência, como uma amnésia cristã. Mas quando você lê o livro do Apocalipse, você vai encontrar que aqueles que estão debaixo do trono, eles perguntam: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Eles têm consciência, eles estão adorando, mas eles estão nos esperando. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. É um legado histórico do que já aconteceu, mas é um ciclo espiritual e geracional entre a obra de Deus que começou lá atrás, passou pelas gerações, chegou ao nosso tempo. E os nossos irmãos que nos precederam estão nos aguardando. E eles estão torcendo para que essa geração não seja fraca, mas que aqueles que derramaram sangue no passado, para que chegasse até nós o Evangelho, torcem para que nós também sejamos fiéis ao nosso tempo e possamos honrar a Deus no nosso tempo. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Devemos nos livrar de todo peso, todo embaraço. São coisas muitas das vezes boas, mas que nos impede de correr a boa carreira.
Quantos irmãos e irmãs estão tão embaraçados com coisas boas? Ele fala de coisas que nos geram embaraço e fala do pecado. Tem coisas que não são pecados. Mas se você é um atleta que está numa carreira, e você vai ser fiel à sua equipe e tem que entregar o bastão, você vai se livrar de todo o peso. Você não pode ter uns quilos a mais. Você vai ter que ter disciplina. Você vai ter que se livrar de alguns prazeres. É um chamamento, é uma vocação, é uma grande responsabilidade. Porque alguns vieram antes de nós e outros nos aguardam em nossa frente. E se formos infiéis, indisciplinados, nós vamos retardar a obra de Deus nesse tempo. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Temos peso que nos quer impedir de correr a carreira. E se você ama o Senhor, se eu amo o Senhor, devemos orar pedindo poder a Deus para nos livrar de tudo. E muitas das vezes são coisas boas. O dinheiro, a família, a vaidade, algumas coisas. Não que há problema em ter família ou dinheiro, mas há problema quando qualquer uma dessas coisas se torna o propósito maior da nossa vida ou rouba nosso senso de missão. Temos que nos livrar disso, do peso. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos um alvo a atingir. Paulo diz que ele não atingiu a perfeição, mas uma coisa ele fazia, ele se esquecia das coisas que ficaram para trás. Ele está correndo, você está percebendo isso? Eu prossigo para o alvo que está diante de mim, para o prêmio da soberana vocação. Porque quando há uma corrida numa arena, existe troféu, existe prêmio. No capítulo 9 de Coríntios, ele vai dizer que ele não está numa luta louca, como que golpeando ao ar. Não, ele sabe que ele está numa guerra e ele está numa arena. Por isso que ele se autodisciplinava, para que ele, pregando aos outros, ele também não fosse reprovado, ou o seu turno, ou o seu bastão caísse no chão. Isso já não é uma questão de salvação. Nós somos salvos pela graça. Mas é uma questão de recompensa. Quando o Senhor voltar, haverá um tribunal e todos os atletas estarão ali, soldados estarão ali, alguns sem perna, sem braço, todos feridos, porque estamos numa guerra. Como dizia Toso, o profeta, esse mundo não é um campo de lazer, mas é um campo de guerra. Aqui não é o nosso descanso, mas o importante é você falar como Paulo: eu combati o bom combate. Nós estamos numa guerra. Eu conheço esse lugar há muitos anos, me tornei amigo desse pessoal aqui há muitos anos. Eu nunca vi cair energia aqui, nunca vi o som oscilar. Isso aqui foi feito por vários engenheiros, pessoas que entendem do que faz. Colocaram o melhor aqui em tudo que vocês puderem imaginar. Mas nós estamos numa guerra. Coisas acontecem. E Deus nos permite essas coisas para nos treinar, né? Aquele lutador, ele tem um sparring, né? O sparring não é o lutador nem um atleta, mas ele é alguém que fustiga o lutador, o atleta, para ele ficar em forma. O diabo é o sparring. Seus demônios também. Está sempre nos dando algum tipo de bordoada, provocando coisas para a gente ficar esperto e bem preparado. Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, completei o meu ciclo, a minha missão, o meu legado. E agora ele vai transmitir isso para a geração dos mais novos: Timóteo, Tito, Epáfras, Epafrodito, Priscila, Áquila, Filemon, Gaio e tantos outros. Que coisa maravilhosa! Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
essa carreira cheia de combate. Por isso ele vai dizer no verso 2, não olhe para o lado, e nem para aqueles que estão ficando no meio do caminho, porque o tempo de Hebreus, alguns voltaram para trás. E mesmo na época da restauração, no tempo de Esdras, um remanescente muito pequeno voltou. Babilônia é muito confortável, é lugar de ganhar dinheiro, de prosperidade, uma religião mais light. Lá não tem altar, você não precisa morrer para o seu ego, para os seus caprichos. Lá não tem a escritura pura, então você pode misturar as coisas. Lá você aprende uma outra língua, lá você tem as sinagogas, lá você tem outros deuses e você tem a carne. Mas se você vier para o princípio de Jerusalém, a primeira coisa que vai encontrar no caminho é um altar, que representa a cruz. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É um lugar onde só Deus terá glória. E Ele quer nos possuir por completo, nos dirigir por completo, nos treinar como atletas, nos preparar como guerreiros para a guerra, até nos transformar em pessoas que possamos investir na próxima geração e entender que aqui não é o nosso descanso. Estamos aqui só de passagem, então não crie raízes muito profundas nessa terra. Muito cuidado, que aqui tem o Deus desse século e Ele é muito bom em nos embaraçar. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, essa era a sua recompensa. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Agora ele entrou no seu gozo. Por isso ele sofreu. E nós somos chamados a olhar e seguir as suas pisadas. Portanto, pensem ou olhem ou considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, não desmaiem e parem no meio do caminho. Agora olha Paulo, o velho Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 7. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida, Timóteo, chegou. E ele fala: Timóteo, sofre comigo, como um bom soldado de Jesus Cristo. Você imagine o velho Paulo, depois de percorrer o mundo, um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, o apóstolo mais maduro, mais íntimo na sua geração, aquele que plantou igreja em muitos lugares, esteve no meio de grandes multidões, agora está preso, abandonado, considerado uma peste para o Império Romano, perigoso, sentenciado, injustiçado, abandonado pelas igrejas, abandonado pelo povo de Deus. E ele vai falar: Timóteo, na minha audiência, ninguém esteve comigo, todos me abandonaram. Você imagina isso? O Senhor me sustentou. Procura vir ter comigo antes do inverno. O frio era terrível, a prisão era escura, lodo, ratos, friagem, doenças, abandono, correntes. Ô Timóteo, vem ter comigo antes do inverno. Quando você vir, traz a capa que eu deixei na casa de carne. Traga também os livros. Ele sabe que vai morrer e ele quer gastar os últimos momentos segundo a sua vida, enchendo sua alma, seu espírito com a palavra de Deus e com a boa literatura. Ele não perdia tempo. Vem ter comigo. Era um filho, assim era Timóteo. Ele sabia que ia morrer, e mesmo sabendo que ia morrer, o que Paulo está fazendo? Ele está treinando a próxima geração. Ele escreve as suas epístolas mais profundas. Escreve a Timóteo, escreve a Tito,
escreve algumas igrejas de maneira especiais. Aos Filipenses ele fala: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele não está chorando, orem por mim, eu estou morrendo. Ele está preocupado em entregar o bastão para a próxima geração. É um legado. Que senso, que responsabilidade. O tempo da minha partida está próximo. Eu sei que estou sendo oferecido por libação sobre o sacrifício. O sacrifício é o Senhor, mas ele seria derramado como libação. Ele sabe que vai morrer, assim como Pedro sabia que ia deixar aquele tabernáculo, e ele gasta os últimos momentos da sua vida encorajando a próxima geração. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé. E agora ele fala da sua coroa, a recompensa de um atleta vencedor e de um soldado que se receberia a sua medalha, a sua coroação. Então, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz: quanto a você, meu filho. Aqui tem um princípio de transição geracional. Os mais velhos não devem cair na sedução da multidão. A mesma multidão que dizia, que louvava a Deus, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que gritou e clamou: crucificam. Seguiram Jesus por busca de pão e de cura. Eles não tinham revelação. Alguns acham que sinônimo de maturidade e ministério é multidão. E Jesus fugia da multidão muitas das vezes. Ele sabia do que era o perigo da sedução, da glória, da vaidade da multidão. Jesus sabia disso. Quando vieram fazer dele um rei, ele fugiu. Enquanto hoje as pessoas querem aparecer. Quantos estão em torno de engajamento nas redes sociais, querem ter milhares de seguidores e não entende que o diabo que levou Jesus ao pináculo do templo para jogá-lo lá de cima, por meio da vaidade, é o mesmo que hoje lança os homens de Deus ao orgulho da autoprojeção, até que eles caem nessa mesma trampa de Satanás que foi lançado dos céus para a terra. A vaidade, o orgulho, a ambição. Não. Paulo termina o final do seu tempo investindo na próxima geração. Ele gera filhos espirituais. Ele viu o potencial em Timóteo e o chamou quando ele tinha provavelmente 16, 18 anos e treinou esse jovem tímido. E agora Timóteo herdou esse legado do ministério de Paulo. Quanto a você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Presta atenção nisso agora no verso 2. Vamos contar as gerações só nesse verso 2. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Primeira geração, a geração de Paulo, o mais velho. A segunda geração, as muitas testemunhas e Timóteo, uma segunda geração. A terceira geração, Timóteo, procure homens fiéis e idôneos, você vai ter que procurar. E hoje está escasso. Porque mesmo naquela época, Demas abandonou essa carreira ou essa corrida porque amou o presente século. E você vai encontrar alguns opositores que começaram com Paulo e se tornaram apóstatas e falsos obreiros. Alguns saíram do nosso meio, disse o apóstolo João, para ficar provado que nem todos eram dos nossos, se tornaram anticristos. Timóteo, há uma terceira geração, entre eles procura aqueles que são fiéis e idôneos, treina esses homens, para que eles possam instruir a quarta geração, que são os outros. Paulo não conseguiu estar no meio da multidão, e é como se estivesse falando para Timóteo: não tente fazer tudo, treine pessoas, invista em pessoas, procure na terceira geração homens fiéis e idôneos, e no lugar de você querer fazer tudo, esses fiéis e idôneos que vão instruir a quarta geração. Agora temos uma demanda, uma questão, uma advertência aqui.
que quando a segunda geração é fiel, então temos uma transição geracional para a terceira geração que vai transferir para a quarta. Mas quando essa geração não é fiel, ela será o pior problema para a terceira e a quarta geração. Timóteo tinha um grande desafio de encontrar homens fiéis e idôneos. Olha ao seu redor. Se formos sinceros, os maiores problemas da igreja hoje estão na liderança. E quando não é na liderança, são os irmãos mais velhos. Deus salva pessoas, chegam cheios do Espírito Santo, foram libertas. O Senhor operou milagres. E aí nós perguntamos, podemos trazer eles para a reunião da igreja? Podemos apresentá-los à geração dos mais velhos? Às vezes nós temos uma situação tão complexa que infelizmente eu já tive que fazer isso, fazer um trabalho à parte com a geração dos mais novos, porque a geração dos mais velhos tinha tanto problema, ou a própria igreja, que ele seria o maior obstáculo para essa quarta geração. Eles iam estragar essa geração dos mais novos. Eu tenho que preparar os mais novos para poder conhecer os mais velhos e não se apostatar com a frieza dos mais velhos e com as manias dos mais velhos. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Porque se você encontrar onde Timóteo estava, ele estava em Éfeso. Basta você ler as cartas e você vai encontrar muitos problemas dessa geração, que era a geração de Timóteo e a terceira geração. Irmãos, nós temos 4 gerações só nesse versículo. E o desafio dos mais velhos é não fazer tudo. Não mata os mais novos. Delega, aperfeiçoe, treine. Mas se eles errarem, eles vão errar. Não é se errar, eles vão errar. Nós erramos. Os discípulos erraram. Paulo errou. Paulo e Barnabé brigaram, discutiram. Mas é enquanto vai servindo, trabalhando, que vão sendo aperfeiçoados. Mas se os mais velhos não prepararem a próxima geração, teremos uma nova crise, um novo eclipse, um novo tempo de trevas quando eles morrem. E é isso que tem acontecido em nosso tempo. Grandes mestres, mas que não são mentores. São mestres, mas não são pais. Amam o púlpito, mas têm dificuldade de compartilhar a comunhão na mesa. Querem multidões, mas não sabem fazer discípulos. São lobos solitários, carreira solo, não tem equipe, não tem transição geracional. Multidões estão seduzidas por grandes mestres, mas quando entra um tempo de crise, estão abandonados, porque muitas das vezes esses líderes não são pastores. E nós temos uma crise geracional. O princípio de Jesus é trabalhar para sair de cena, e trabalhar com a próxima geração para que eles vão muito além daqueles que eram pioneiros. Vocês farão obras maiores do que as obras que eu estou fazendo. Então agora Paulo entrega o seu legado a Timóteo. E fica esse senso de que a vida cristã e a obra de Deus são comparadas no Novo Testamento a uma corrida de bastão. Essa corrida só pode ser bem desenvolvida e atingir vitória se for feito em equipe, e ai daquele que estiver trilhando o caminho sozinho. Deus nos colocou num corpo, o corpo de Cristo. Precisamos orar para conhecer o nosso lugar da responsabilidade nessa corrida geracional. Como cooperar? Devemos procurar saber o que Deus está fazendo em nosso tempo. Aqueles que estiveram no encontro de 2018, que tivemos um tema que era preparando a próxima geração, pelo menos assim, vários irmãos compartilharam. Pablo estava conosco da Colômbia, acho que o Arcádio também estava conosco. Vários irmãos estiveram conosco servindo. Mas eu compartilhei 3 mensagens. A primeira foi a responsabilidade geracional, onde vimos que a obra de Deus veio crescendo ao longo dos séculos, e nos Salmos aparecem muito essas confissões. Segundo lugar, a segunda mensagem, a origem da ruptura geracional, o que levou a essa divisão de gerações, e o caos que isso gerou, a tragédia que acontece quando a geração dos mais velhos não prepara a próxima geração.
Em terceiro lugar, a terceira mensagem foi a restauração do ciclo geracional, ou seja, como que Deus usa, o que Ele faz, qual o caminho do Senhor para restaurar esse processo. E se Deus nos ajudar nesse tempo que estamos aqui, vamos falar um pouco mais sobre a transferência geracional, ou como se dá esse processo de preparar a próxima geração no sentido de ministério. Claro, algumas coisas já mencionamos hoje, eu estou recapitulando algumas coisas que foram faladas em 2018. Aqueles que não tiveram o privilégio de estar conosco, essas mensagens estão gravadas em nosso canal, nosenhor.com, lá no YouTube. Mas nós oramos que Deus nos ajude, porque o discernimento desse assunto, ele é uma chave para entender os problemas da obra de Deus em nosso tempo. E ele é um caminho para podermos cooperar com Deus também na nossa geração. Não sermos seduzidos pelos atalhos. Nós só temos uma vida para viver. Imagine chegar naquele dia do tribunal de Cristo e descobrir que pegamos o caminho errado, o caminho mais fácil. Não fomos um soldado na guerra e nem um atleta. Nós não entramos na academia de Cristo, chegarmos lá como aquelas ovelhas gordinhas que está no livro de Ezequiel, e não ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar, entra no gosto do seu Senhor. Mas imagine o Senhor falar conosco, servo negligente ou preguiçoso, você enterrou o seu talento. Por que não entregou aos banqueiros para eles gerar juros? E o Senhor tem que disciplinar. Nós estamos numa corrida. E a geração dos mais velhos plantaram e trabalharam e herdamos essa herança geracional do que Deus fez ao longo dos séculos. Se pudéssemos dar uma olhadela na história da igreja, nós vamos descobrir quantas pessoas morreram para poder serem fiéis a esse tempo. Ao seu tempo chegar até nós a sua contribuição. Hernandes Dias Lopes fala algo tão interessante. Ou a história será a nossa mentora, ou a nossa coveira. Ou ela nos enterra porque nós vamos cometer os mesmos erros que cometeram na história, ou ela será a nossa mentora no sentido de conselheiros, de mentoria. Um outro sábio diz: a igreja que não prepara a próxima geração, ela está cometendo suicídio espiritual, porque ela vai simplesmente encerrar o seu ciclo. E isso nos mostra a Europa, grandes avivamentos no século XVIII, XIX e XX. Mas de repente o príncipe dos pregadores morre, e você não encontra outro Charles Spurgeon. De repente, Martin Lloyd Jones, o grande expositor do século XX, parte. Os avivalistas do século XVIII morrem. E quando você olha a Europa hoje, você encontra o movimento árabe, chamado a Primavera Árabe, avassalando, dominando a Europa, o cristianismo se tornando um cristianismo secularizado, e nos lugares das grandes pregações, dos grandes templos, você tem ali cinema, boate e tantas outras coisas. Houve uma queda na transição geracional. E que Deus tenha misericórdia de nós. Hoje temos uma multidão enorme da cristandade em si. Mas quando você olha o panorama geral, você vai encontrar uma mistura de fermento, de apostasia, de falso evangelho, e uma carência enorme de homens de Deus, de mulheres de Deus, de povo de Deus, onde você encontra a tocha do testemunho, herdada por outras gerações, sendo administrada com seriedade. Um povo que está servindo Jesus Cristo somente pelos interesses de Cristo, como corpo de Cristo, fugindo de mistura, querendo o reino de Deus e ser fiel a Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Que Deus nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós, mas que possamos entender que nós estamos nessa geração e Deus está fazendo algo nesse tempo, algo que antecede a volta do seu Filho
e Ele espera que sejamos fiéis ao nosso tempo. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao nosso Senhor. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos reuniu nesse lugar, nos trouxe para estarmos juntos. Nós queremos ouvir o Teu Espírito Santo nesses dias. Senhor, ajude-nos, dá-nos a Tua graça. Abra os nossos olhos. Nós realmente somos tão fracos, mas ao mesmo tempo queremos confiar no ministério do Teu Espírito, porque essa geração, esse legado que chegou a nós também fala do ministério do Teu Espírito. Que o Senhor restaure essa visão do que o Senhor está fazendo no nosso tempo. Ajuda-nos nesses dias, Senhor. Traga essa consciência séria do propósito do Senhor em nossos dias. Que o Senhor abençoe esse tempo que nós estamos aqui. E dá-nos essa consciência de que estamos numa arena, numa corrida, e que possamos ser atletas, que venhamos estar na escola do Mestre, na academia do Espírito Santo. Homens de oração, mulheres de oração, mulheres e homens da palavra, do companheirismo, da vida séria contigo, da consagração, Senhor. Restaura o ministério da palavra entre nós nesses dias. Aviva a Tua obra, nos dê companheiros, nos dê graça, Senhor. Ajuda também esse equilíbrio da geração dos mais velhos com os mais novos. Dá-nos essa graça, Senhor. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém.